Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda culinária saudável. Estou feliz porque a primeira não tínhamos pessoas assistindo presencialmente e hoje nós temos vocês. Então eu estou muito feliz. Meu nome é Débora. Eu estou aqui para apresentar para vocês essa receita, mas a culinarista é a Valquíria, porque essa receita ela desenvolveu. Então é um bolinho proteico de ervilha. E essa receita é uma culinária inclusiva. Por quê? Porque ela não tem glúten, não tem leite e não vai ovos. E hoje a gente vive um momento em que temos muitas pessoas que têm intolerância à lactose, alérgico a ovos e também à farinha, ao glúten no caso da farinha. Então aí nós trouxemos essa culinária inclusiva para essas pessoas. E também, né, Valquíria, para aqueles que são vegetarianos e veganos, porque não tem nada de origem animal. Então agora a Valquíria vai começar a fazer essa receita. Pode apresentar, Valquíria, a receita. Ela vai apresentar o peso de cada ingrediente. E se vocês não conhecem os ingredientes, nós temos aqui, vocês depois podem ter contato. Olá, boa noite. Assim como a Débora já falou, acho que todas as informações importantes ela já deu. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 80 gramas de farinha de aveia, para quem... Farinha mesmo, tá? Esse aqui. Não é o flocos, não é aquele mais grossinho, a farinha. E ela também não contém o glúten, gente. Ó. Essa daqui eu procurei e encontrei exatamente, porque a farinha de aveia aqui do Brasil, ela é, digamos, contaminada, né, com o glúten, que é processada nos equipamentos onde processa a farinha de trigo também. Então, essa daqui, ela não tem glúten, então é a farinha de aveia pura, ok? Então, vamos lá. 80 gramas de farinha de aveia. Aqui a proteína de ervilha, tá bom? É bem fininha, ó, ela fica até bem durinha. 80 gramas de farinha de ervilha, proteína de ervilha, perdão. Aqui é amaranto em flocos, ó. São floquinhos do amaranto. São 30 gramas de flocos de amaranto. Aqui são 30 gramas de farinha de amêndoas, para dar o sabor e também a gordura boa, né? Introduzir um pouco da gordura boa. Aqui o gergelim preto. Aqui eu coloquei pretinho, mas para que fique aparente, mas é opcional. A cor que você encontrar, o gergelim com casca, o gergelim sem casca, o gergelim sem casca ele é mais clarinho. E aqui foi só para dar uma corzinha, tá? Eu peguei também aqui linhaça. Essa é a linhaça marrom, mas também a dourada que você encontrar. A linhaça e o gergelim são os dois 30 gramas, tá bom? Essa receita ela tem bastante fibras, né? Bastante. Então, ela ajuda muito no nosso organismo, né? A questão de intestinal também, Isso. né? A linhaça é ótima para o intestino. Além de tudo, ela tem ômega 3, várias propriedades importantíssimas. O gergelim é rico em cálcio, então aqui também tem proteína, cálcio, ômegas, enfim. Aqui eu tô com uma colherzinha é a gosto. A colherzinha de alho triturado,
tá? Tá aqui triturado por praticidade. Mas você pode, o tanto que você preferir, um dentinho de alho, a gosto. Aqui tem uma colherzinha de chá de sal, mas eu também prefiro ir colocando a gosto. Provei, vê se tá bom, se é suficiente pro paladar de cada um, tá bom? E tem pessoas também que não pode comer comida, né, com um pouco salgado. mais de sal, né? Então aí Exatamente. é bom cada um controlar também a quantidade. E aqui, por último, 5 colheres de azeite, tá? Eu coloquei azeite mesmo. Aí também é opcional, se quiser colocar o óleo, algum outro óleo. Óleo de coco também, talvez. Sim. A gente tem que só pensar no sabor, né? Tá. Porque depois vocês vão poder degustar. As tentativas que eu fiz, esse bolinho aqui me lembra muito o sabor do peixe. É uma lembrança, é óbvio que não é o sabor de um peixe, né? Mas a combinação aqui desses ingredientes lembram o sabor do peixe, tá? Aqui eu tô só misturando por enquanto aqui só as farinhas, mas já para dar uma... E, Valquíria, a questão da água também, a gente estava conversando, né? São 2 xícaras, mas aí vai acrescentando aos poucos, né? Isso, vai de acordo com cada farinha. Às vezes, essa quantidade de ingredientes que eu separei, eu pesei todos. Por quê? Porque depende do tamanho da colher de cada um, depende do tamanho da xícara de cada um. Mas se a pessoa não tiver a balança, você se baseia em uma xícara. Em uma xícara. Tudo que for uma xícara, ou 80 gramas, na minha medida, deu uma xícara. Agora, os outros ingredientes, que foi em média 30 gramas, uma quantidadezinha menor, eu usei colheres. Então, a colher do tamanho da colher da casa de vocês, né? A xícara e no caso, 30 gramas dá para lembrar bem, né? Daria, em média, umas 3 colheres de sopa, tá? É a colher de sopa. Aí, aqui, eu... Vai colocando? Pode ser, por favor. Pode pôr uma quantidade boa. Espera um pouquinho agora. Obrigada. E também, na nossa casa, a gente adapta. Eu não tenho a farinha de amêndoa. O que eu posso fazer? Se eu tenho amêndoa lá in natura, eu posso colocar no liquidificador, triturar e fazer. Isso. A aveia também, se você não tem problema com o glúten, você pode pegar a sua aveia que você tem lá, triturar no liquidificador e também fazer a sua farinha. Isso. Mas o intuito mesmo dessa receita é uma receita inclusiva para aquelas pessoas realmente que têm problema com o ovo, com a lactose e com o glúten. Inclusive, a linhaça aqui também ajuda para substituir o ovo. A consistência que, né, o ovo daria aqui, a clara do ovo principalmente daria aqui, a gente usa a linhaça substituindo, né? Aqui vocês podem perceber que eu nem precisei deixar a linhaça de molho. O bom da linhaça, do consumo da linhaça, ou ela triturada, você também pode triturar a linhaça e colocar aqui, só que ela deixa um gosto residual um pouco mais forte, ela triturada. Ou ela normalmente é usada de molho. Só que aqui, para mim, ela de molho, ela já daria muito mais liga do que o que eu preciso, tá? Porque essa massa aqui, ela tá vendo aqui? Você imagina, meu Deus, não vai virar nada. Porque, ó, ela nem tá farinha, nem tá farinhenta, mas ela também não é massa de pão, tá? Você não precisa se preocupar em fazer aquela massa super fofinha. Ficar amassando muito tempo. Não, aqui o mexer aqui é só para dar
dar uma unificada aqui, mas nada muito preciso, tá? Você acha que mais um pouco de água? Deixa eu ver se... Então, a quantidade de água é em média 2 xícaras, mas também vai depender um pouco da sua farinha, né? Da sua farinha. Então, é bom você ir olhando. Aí tá, eu vou lavar as minhas mãos mais uma vez. Então, deu para vocês verem a textura, porque quando você vai fazer em casa, aí às vezes vem a dúvida, mas aqui vocês estão visualizando, eu acredito que isso se torne um pouco mais fácil, né? Não ficou muito, ela ficou compacta, né? Todos os ingredientes. Isso. Aí aqui, ó, lógico que vocês vão estar fazendo cada uma sua, é legal você pegar e dar... Pegou um pouquinho e ficou o formatinho que você quis fazer, é isso aqui. Ele não vai quebrar, tá vendo que, ó, você pode moldar do jeito que você quiser. Ó. E nem gruda muito. Nem gruda muito, ó, não grudou na minha mão, tá vendo? Então, é isso aqui. Essa Agora é montar. Então. Agora é a montar. Agora, a Valquíria estava falando que a prática que ela tem é com 2 colheres, mas aí na sua casa você sinta-se à vontade, Sim, né? você pode ficar à vontade, mexer com a mão. Lá em casa, como é para as crianças, principalmente essa receita, eu me preocupei muito por conta das crianças, né? Para introduzir um pouquinho da proteína ali no nosso prato, no prato das crianças, porque acaba sendo um pouquinho mais difícil. E aí, se você quiser fazer também essa massinha e você espalhar ela toda espalhadinha numa forma e pôr para assar, ela vai ficar super crocante. E aí pode cortar os quadradinhos também. Isso, e cortando os quadradinhos. A criatividade na cozinha, né, ela é individual, né, porque cada um de nós gostamos de comer o alimento de uma forma. Às vezes, para mim, em forma de bolinho, mas o outro já é em forma de uma tortinha. Então, isso é muito individual. E eu imagino, eu não testei ainda, mas eu imagino que essa massinha aqui, como base de uma torta com um recheio que ele não fique tão... Caso o recheio não seja tão úmido, fica uma base de torta. A minha filha me lembrou que lembra a torta o empadão. O empadão, aquela massa podre, que a gente costuma usar para o empadão, é isso aí. Esse papel que tá aí em cima é o quê? Aqui é o papel manteiga, pela praticidade. Não tendo papel manteiga, eu costumo fazer também em casa, pela praticidade, pela velocidade de ficar pronto, a air fryer. Quem tiver air fryer em casa, também fica ótimo. 10 minutinhos na air fryer é suficiente. Valquíria, me fala assim, qual foi a diferença na sua família dessa receita inclusiva? Porque assim, a Valquíria ela tem 2 crianças e eles são vegetarianos. O que você percebeu? Eles aceitaram bem? Como que foi? Olha, a princípio é lógico que é aquela cara, né? Ai, eu não quero não. Mas aí a gente vem com paciência, né? Com aquela psicologia que a gente tem que ir treinando. E a surpresa é a lembrança, porque faz pouco tempo que optamos pelo vegetarianismo restrito. E aí a surpresa é, mãe, tá com gostinho, lembra o gostinho de peixe, né? Então, meio que surpreendeu para eles. E a gente ir criando coisas, e preocupada, e pensando em coisas diferentes, porque não adianta nós adultos é muito prático, muito fácil a gente decidir, determinar. E tem que ir introduzindo aos poucos, né? Isso. Porque eu acredito que você começou a ver os benefícios, tanto na sua saúde quanto na saúde deles também, Isso. né?
E aí agora eles gostam bastante. Acredito que até peça para você fazer. Sim, a minha filha principalmente, ela é mais velha, ela já tem um pouquinho mais de... Ela principalmente tá mais bem firme, assim, sem... Questão da carne. Sim, e aí ela gostou muito e pede. Inclusive, nessa receita você pode também incluir o limão, se for... Se você gostar se na você culinária, gostar né? na culinária, o limão, aí, por gosto dela, da Emily, minha filha mais velha, ela preferiu sem o limão. Porém, é importante o consumo do limão junto com essa receita, por quê? Porque para a absorção de todos os benefícios do gergelim, principalmente, é importante ter ali um toque cítrico, né? Um toque da vitamina C. Principalmente porque contém o gergelim nessa receita, Isso, né? por causa do gergelim. A absorção das vitaminas, das propriedades, do cálcio em especial do gergelim, o nosso corpo absorve melhor através da introdução do limão. No caso, o limão se espremido mesmo? Pode espremer aqui para dar o ponto do líquido, né, da umidade. Ou se você viu que eu só coloquei água aqui, você pode pegar, cortar um limãozinho, espremer por cima, que também fica muito bom. Ou um molho, né? Era o que eu ia falar, eu já ia falar para Débora. Em outra oportunidade, se eu gosto muito desse bolinho com molhinho de semente de girassol. Seria uma maionese, Uma né? maionese, um patê, uma maionese, como queiram chamar. Mas a base é o girassol. Só que vai bastante limão para dar a Aquela consistência, textura, né? da maionese. Isso. Então, muito bom. Fica uma delícia. Aqui, óbvio, usem a imaginação, a criatividade. Dessa base aqui que eu estou passando para vocês, o sabor que eu cheguei, espero que não seja só para o nosso paladar essa ideia do saborzinho que lembra o peixe. É lógico que cada um tem um paladar, né? Mas usem a criatividade no tempero a gosto, tá? Temperos secos, que você preferir, fica muito bom. Tem uma pergunta, quantos minutos que vai ao forno, né? Acho que essa é uma dúvida. Todo mundo gosta dessa pergunta. 20 minutos, 10 minutos? Então, na air fryer, que é o rápido lá em casa, prático, a quantidade é um pouquinho menor, né? Eu costumo fazer lá em casa 10 minutinhos na air fryer a 200 graus, suficiente. 10 minutos. 10 minutos. E no forno? Então, no forno, nós ligamos o forno. Tem mais ou menos 10 minutos já. Tem uns 10 minutos? Então, é mais ou menos isso. Ele já está meio douradinho, então, é em média isso. Por quê? Essa receita aqui, nada do que a gente colocou aqui tem tanta necessidade de cozimento, tá? Esse forno que vai... Inclusive, se você quiser provar aqui a massinha, é degustável tranquilamente. Só que aí ele é praticamente para assar, né? Para dar aquela crocância por fora. E é isso. Eu tenho mais uma pergunta que todo mundo também faz. Quantas unidades vai render essa receita? Olha, usando 2 colherzinhas não muito grandes, em média, que é o que eu costumo fazer lá em casa, mais ou menos esse tamanho que eu uso, até pelas crianças, né? Ficar um bolinho assim, um tamanho, pôs na boca. Em média, sai 30 bolinhos. 30. Aí, é lógico, também vai variar de acordo com a sua medida aqui, se você quiser fazer bolinha na mão, se você pegar uma colher maior, é isso. Gostei muito dessa receita. Eu quero fazer em casa,
porque eu me apaixonei. Eu faço muito uso dos grãos, das sementes, então eu gosto muito de receita assim. E aí sem leite, sem glúten e sem ovos, né? Então eu acredito que hoje temos muitas pessoas que gostam, né? De receitas mais saudáveis, porque a farinha de trigo ela é muito inflamatória, né? O leite é muito inflamatório. Então eu acredito que é uma receita muito inclusiva para essas pessoas que têm essa alergia e intolerância. Inclusive, a proteína da ervilha é ervilha, né, gente? Então, É difícil de introduzir uma proteína sim, na receita, né? Porque uau, achei uma proteína fácil, assim, prática, para introduzir com alguma coisa no nosso prato. Porém, eu falei, e agora? O que eu faço com essa proteína? Mas, no caso, se a gente consumir um bife, um pedaço de frango, nosso corpo demora muito mais a digestão, né? A gente, enfim, tem inúmeros benefícios substituindo a de origem animal pela vegetal. Gente, já está pronta a nossa receita. O cheiro está maravilhoso. Ele ficou bem douradinho. Eu acredito também, Valquíria, que às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto muito crocante. Então você pode deixar um pouco de tempo, né? Menos minutos no forno. Se você fizer ele mais gorduchinho, ele vai ficar por dentro mais macio, por fora só uma leve casquinha. Agora, quanto mais você deixar baixinho, fininho, mais crocante ele fica. Então, inclusive os que estão aqui, olha, que tiver... muito cheiroso. Eu acredito que o sabor está incrível, mas agora tá tão quente que não vai dar para provar. Mas foi maravilhoso estar aqui com vocês, apresentar essa receita inclusiva, esse bolinho proteico de ervilha. E eu espero que na próxima Culinária Saudável vocês estejam aqui conosco. Muito obrigada. Todos bem-vindos. A receita, o Jaime vai editar o vídeo e vai sair lá as quantidades certinhas. Porque vocês têm que curtir o vídeo, né, gente?